De Cristo, meus irmãos, mais uma vez aqui pelo canal Reino de Deus. Hoje eu quero falar uma mensagem um pouco diferente das que eu tenho falado, mas sempre procurando trazer alguma revelação para os irmãos. E hoje meu intento é falar um pouco sobre o Messias no Antigo Testamento, falar um pouco também sobre a casa de Deus. Hoje tenho um conhecimento, talvez um pouco falta de conhecimento sobre a casa de Deus. Quero falar um parâmetro sobre essa casa de Deus, mas antes de começar o vídeo, pedir para os irmãos inscrevam-se no canal, compartilhem o vídeo. Se vocês têm sido edificados aí pelos nossos vídeos, nossos estudos, isso é de bastante valor para o canal, para o crescimento do canal, Então aí é um pedido que eu faço para os irmãos. Então eu quero ler um pouco o livro de Zacarias e atentar para um termo, uma expressão que vai aparecer nesse livro, que eu vejo que ele é de muito valor para nós. Vocês vão ver aqui como Deus já revelava algumas coisas acerca do futuro para nós. Porque veja bem, hoje as pessoas elas têm em mente que a casa de Deus fala, vamos dizer assim, de coisas literais, Deus ele estabeleceu uma morada. Em Isaías 66 diz assim: o céu é meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei vós? Vocês vejam que Estevão, tendo essa compreensão no capítulo 7 de Atos, ele fala que o Deus não pode ser servido e não habita em casas feitas por mãos de homens. E Paulo também fala o mesmo em Atos 17, alguma coisa semelhante. Então a casa que Deus quer estabelecer é uma casa espiritual. Porque diz assim em Zacarias capítulo 4. Vai dizer assim: quando Zorobabel, Deus falando para Zorobabel da edificação dessa casa, ele diz: e respondeu e me falou dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Então isso está em Zacarias capítulo 4, verso 6, que era o contexto que Zorobabel ia colocar o fundamento dessa casa. E vai dizer assim no verso 7: quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações, graça e graça para ela. E a palavra do Senhor veio novo dizendo: as mãos de Zorobabel têm colocado o fundamento a esta casa, também as suas mãos acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos me enviou a vós, perdão. Então você vê que aqui no início fala assim: não por força. Essa expressão força significa força das mãos, das mãos do homem, nem por violência, que é a guerra, mas pelo meu espírito. Então você veja que o contexto fala de uma coisa espiritual. Então essa casa que Zorobabel ia edificar seria o que? Uma casa espiritual. É claro que você vai ter aqui um contexto literal, onde você vê que Zorobabel está apontando para aquele Zorobabel de Esdras e Neemias, que aponta para essa edificação. Mas você vê que tem alguma revelação profética, porque quem faz mesmo está apontando para Esdras e Neemias, Mas você vê que aqui fala do Espírito do Senhor. Então quando a gente somar com outros profetas, a gente fala assim, que quando Zorobabel fosse terminar essa casa, diz assim: abalarei o céu e a terra dentro de pouco. E isso não aconteceu no tempo de Zorobabel, porque Deus estava mostrando coisas para o futuro. Mas não era sobre isso que eu queria falar exatamente, Então veja que aqui fala de uma edificação de uma casa. Então veja que Zorobabel está dizendo que ele vai edificar também. Agora, o capítulo 6, verso 9 vai dizer assim, é uma visão complementar: e a palavra do Senhor veio a mim dizendo, verso 9: recebe dos que foram os levados cativos, Eudai, Tobias e Gedalias. Zorobabel significa aquele que foi tirado de Babilônia. E aqui você vai ver que vai dizer assim: recebe daqueles que foram levados cativos, Eudai, Tobias e Gedalias. Percebe a ligação com Babilônia? E vem naquele dia e entra na casa de Josias, filho de Sofonias, os quais vieram da Babilônia. Então, consegue ver Zorobabel, que vem a expressão Bavel,
está apontando para a Babilônia, e aqui aqueles que vieram da Babilônia, olha a ligação do contexto. Recebe, digo, prata e ouro e fazes coroas, e põe na cabeça de Josué. Então esses que vêm da Babilônia, eles vão pegar uma coroa, vão fazer coroa com prata e ouro, e vão colocar na cabeça de Josué, filho de Josadaque, né? Sumo sacerdote. Então Josué, a tribo de Levi, da descendência de Arão, você vê que ele é filho de Josadaque, sumo sacerdote. Então ele era o que? Um sacerdote. E fala-lhe dizendo, assim fala, diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo, ele brotará do seu lugar e edificará templo ao Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor, ele vará em glória, assentar-se-á, dominará no seu trono, será sacerdote no seu trono, e conselho de paz haverá entre os dois ofícios. Então ele vai ser sacerdote e vai ser rei. Então esse homem cujo nome é Renovo, você vê que o nome dele aqui está apontando é Josué. E Josué no hebraico é o mesmo termo Yeshua ou Yehoshua, o qual vai gerar o nome de Jesus. Então você vê que aqui Josué, Yehoshua, o chamado de Renovo, diz que ele vai edificar uma casa ao Senhor. Mas não tinha sido falado que ia ser Zorobabel? Por quê? Porque Deus está mostrando que tanto Zorobabel quanto Josué têm parte na edificação dessa casa. Mas essa casa que ele está falando, ele está apontando para aspectos proféticos acerca de quem? Do Messias. Porque você vê que Josué, ele não foi rei e sacerdote no tempo de Esdras e Neemias. Mas você vê que Deus estava apontando para coisas futuras, porque vai chamar assim, né? Olha só essa expressão. Eis aqui o homem cujo nome é Renovo, ele brotará do seu lugar e edificará um templo ao Senhor. Então esse homem que estava recebendo a coroa era Josué. E Deus chama, eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Então esse nome, esse termo Josué ou Jesus, dependendo da tradução, ele não está aqui para bonito. Mas para você ver que o nome do homem que seria chamado Renovo seria justamente Jesus. E isso ele está tipificando aonde? Nessa figura de Josué. E Josué, sendo um sacerdote, agora está sendo coroado. Então você vê um rei sacerdote. Então uma coisa tremenda que nós vemos que Deus fala assim, né? Que levantaria um profeta semelhante a Moisés. E Moisés, ele era rei, porque ele dominava sobre os filhos de Israel. Ele era profeta, porque ele profetizava, e ele era sacerdote, porque ele ministrava em favor do povo. Isso seria um estudo à parte, ok? Então quando Deus falava que levantaria um homem semelhante a Moisés, você vê que essas características estão tipificadas em Moisés, né? E Davi também vai ter características semelhantes, porque ele aponta para um sacerdócio, ele aponta para um rei, e ele aponta para profeta também, tanto que ele vai escrever os Salmos. E nesse ponto você vê o que é um sacerdote sendo coroado, e o que mais sendo um sumo sacerdote. E você vê o seguinte, que no Salmo 110 diz assim, assenta-me à direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. E vai dizer assim depois, o Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, vai e domina entre os teus inimigos. Quando você pega a Septuaginta, uma versão do Mar Morto, vai estar dizendo assim no verso 3, tu és príncipe desde o dia do teu nascimento, pois antes do orvalho da aurora eu te gerei. E depois ele vai dizer assim, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então você vê que no Salmo 110 está aparecendo duas coisas, um homem sendo chamado de sacerdote e sendo chamado de rei, porque diz, vai e domina entre os teus inimigos, e ainda, assenta-me à direita até que eu ponha os teus inimigos por debaixo dos teus pés. Então você vê no Salmo 110 a figura de um homem sendo rei e sendo sacerdote, né? Então quando você vê ele assentado à destra de Deus, você está vendo uma figura do Santo dos Santos. Por quê? Porque não pode existir um lugar mais santo que estar à destra de Deus. Então a profecia está nos indicando que ele seria o quê? Sacerdote, ou melhor, sumo sacerdote, entrando no Santo dos Santos celestial. Quando Cristo faz a pergunta, como pode ser ele filho de Davi, se a Bíblia fala, se os Salmos falam, assenta-me à direita, até que eu ponha os inimigos por debaixo dos teus pés, ou ainda, disse o Senhor a meu Senhor, você vê que o Messias deveria ser filho de Davi. Mas como ele pode estar à destra de Deus, se Davi
é um homem, ele está na terra, mas Deus está no céu. Então isso nos mostra que ele deveria nascer de Davi e ascendeu aos céus. Por isso que no Daniel 7 diz para nós, né? Vi um semelhante a filho do homem, e ele foi levado até o ancião de dias. Então você vê ele na terra ascendendo aos céus. E aqui diz, né? Ele será o renovo. Eis aqui o homem cujo nome é renovo. Então Josué, eis o homem cujo o nome é renovo. Então existem algumas profecias aqui na Bíblia que vai dizer assim. Vamos ver se eu vou achar aqui. Porque essa Bíblia é nova e às vezes eu esqueço as minhas marcações. A minha outra Bíblia já estava caindo aos pedaços, então eu tive que trocar de Bíblia. Porque olha só o que vai dizer. Tô puxando aqui o fio. Em Isaías 11 vai dizer assim: porque brotará um renovo do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. E vai dizer assim um pouquinho mais para frente: não, era essa expressão que eu queria utilizar mesmo, né? Então você vê aqui que brotará um renovo do tronco de Jessé, e das suas raízes, né, um renovo frutificará. Então olha como essa expressão Deus está nos linkando com a profecia que foi dada do tronco de Jessé, que brotaria um renovo, que levaria sobre si o Espírito. E agora você vê que lá em Zacarias capítulo 6, você vê que o homem cujo nome é renovo, esse vai edificar um templo do Senhor. Então, você consegue ver como está falando a mesma profecia? E essa expressão, o Espírito do Senhor estará sobre ele, é justamente o que está apontando para Zorobabel. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito. Porque Deus estava falando de uma casa espiritual, que seria edificada onde? No corpo desse homem.